Boa noite a todos. Eu quase nunca estou aqui nas segundas-feiras. Geralmente a gente faz eu estou mais na palestra de quinta, né? Onde a gente, uma vez por mês, a gente faz uma palestra ligada a espiritismo e meditação, uma coisa bem legal. Então, vou aproveitar para fazer a propaganda de que, se vocês têm desejo de meditar ou de uma oportunidade a mais para fazer uma conexão mais intensa, a última quinta-feira do mês é quando a gente faz isso. Mas, por um acaso, vai acontecer na segunda. Porque eu não vou perder a oportunidade de estar aqui e não pegar uma meditaçãozinha do jeito que a gente gosta, né? O assunto hoje é nos domínios da fala. Um assunto que precisa ser explorado muito mais, porque é um dos recursos, a fala é um dos recursos mais importantes, se não o mais, de nós seres humanos. Porque de todos os seres que habitam a Terra, quem consegue falar? Falar palavras, né? Só nós, humanos, é um privilégio nosso. E como usamos as palavras? Geralmente, mal e porcamente. Eu falo isso porque eu e cada um de vocês que estão aqui, né? Usamos as palavras como se fosse um recurso qualquer. E é um recurso único, um privilégio do ser humano. E nós não estamos fazendo bom uso desse talento que nós temos por sermos humanos. Então, essa palestra eu vou procurar fazê-la de uma forma bem light, bem leve, um pouco mais divertida do que séria, porque eu vou tentar usar as minhas palavras de uma forma mais divertida, tá? Para ninguém dormir. Mas a seriedade disso, eu quero que fique aí o disclaimer, né, de que é uma coisa muito importante para a gente refletir. Apesar de tentar fazer isso de uma forma leve, não vamos esquecer que é uma coisa muito importante. É um privilégio do ser humano poder usar palavras. Receber palavras, elaborá-las, transmiti-las para o coração, para o sentimento e depois verbalizar. O que a gente recebe, o que a gente trabalha dentro e depois joga para fora, o como a gente põe essas palavras para quem está escutando é muito importante. Então, esse é o assunto. E a gente sempre vem aqui, pega esses livrinhos e fala assim, nossa, essa fala aqui dava uma palestra. Só essa leiturinha que a gente fez aqui hoje dava uma palestra. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esse livro aqui, o Coragem, e eu peguei uma palestra. A palestra, meu livro está um pouquinho rabiscado assim, mas não tem problema não. A número 31, que chama Nos Domínios da Fala. E são uma página atrás e na frente e um pedacinho da outra. Essa é a palestra. Simplesmente aquilo que a gente sempre fala. Isso dava uma palestra. Então deu uma palestra. Vamos ver se deu, né? Outro disclaimer. Eu e PowerPoint, não tenho assim o Márcio, sabe? Tchá, vai saindo, vai entrando, não. É bem assim, só aquelas ali mesmo. Mas a gente vai. Esse é o livro. Para quem não conhece o livro Coragem, são mensagens curtas, como eu disse, uma página e meia, mas que dá uma palestra, dá uma reflexão para muito tempo e cai exatamente no que a gente está precisando ouvir. Toda vez que a gente abre, é uma mágica, que os mentores falam assim, abre naquela página, e você abre exatamente na página que você precisava ouvir, mesmo que você nem estava lembrando que precisava daquela coisa. É um ótimo livro de cabeceira, né? Porque a gente às vezes vai dormir e já está com tanto sono que não vai dar para ler o capítulo inteiro. Então, aquilo ali dá para ler todinho, porque é uma página e meia.
Todo mundo consegue ler antes de dormir. A primeira frase dessa mensagem. Não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. O poder da palavra, né? Uma vez que ele sai da boca, alguém vai escutar. E às vezes as palavras saem de uma forma que são silenciosas. Às vezes falamos com nossos olhos, com nossos gestos, com nossos movimentos bruscos que são desrespeitosos diante dos outros. Então, são palavras ditas sem abrir a boca, que também são palavras. Então, a palavra, ela não fica só no verbo, ela vai em quem escuta, em quem fala e em quem escuta com o coração. Escutar com o coração uma palavra doce é um bálsamo. Escutar com o coração uma palavra rude destrói. E dependendo da fragilidade de quem escuta, não se destrói um momento, se destrói uma vida. O recurso é tão rico, o recurso da fala, o recurso da palavra, ele é tão rico e mal usado, por isso que eu digo, às vezes usamos uma palavra, uma sentença com 5 palavras e somos capazes de destruir a vida de uma pessoa. Porque uma vez ditas, não dá para engolir. Uma vez que saiu, quem escutou, não dá para desescutar. Não existe desescutar o que eu escutei. Nem essa palavra também não existe. Mas, por isso que é tão importante, antes de falar, verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Essa é a parte mais linda dessa página. Automaticamente transferimos estados de alma para todos aqueles que nos ouvem. Vamos pensar nos estados de alma. Se eu estou no trânsito, bravíssima, com a chuva atrasada, e a pessoa que está na minha frente está escrito assim, Learner's Permit. Aquilo... A pessoa está me avisando, eu estou aprendendo, eu sou novo nesse lugar aqui. E eu, mesmo sabendo, as palavras me disseram que essa pessoa é nova naquilo ali. É tudo diferente. Eu tenho que entender. Tecnicamente eu deveria entender, né? Mas eu não entendo. Aquilo vai... E eu vou. E as palavras que enchem a minha mente não são muito dignas de serem ditas. Por um simples... Learner's Permit que me vem na frente. Imagina as outras coisas que a gente faz, né? Com os estados de alma que a gente vai dando para as pessoas. Quando a gente transfere estados de almas bons, do bem, que reforçam as coisas boas e os valores morais que são dignos, é muito fácil de receber, mas a gente esquece. Quando você encontra com alguém que é uma pessoa que você adora, que tem muito tempo que não vê, aí você dá um abraço, aquela pessoa te fala um monte de coisa gostosa, e você abraça, e tá tudo bem. E depois você vai embora, você vai bem, mas você não fica pensando naquilo ali o tempo todo. Nossa, ela me falou tanta coisa legal, me abraçou, eu senti tão bem, foram palavras tão lindas. A gente não fica pensando nisso. Você recebeu, gostou, fez bem, e aquilo assentou dentro da gente, aquilo assenta. Agora, se eu te jogo umas 5 palavras de crítica ou de baixo calão, uma palavra bem rude, o que seja, aquilo remói. Um dia, 2, uma semana, um mês, 2 anos depois, foi exatamente como que ele me falou. Foi exatamente como ela me falou. Foi assim, você lembra as palavras, até a ordem como foi dita, o tom... A gente não esquece. Então, o que acontece? A gente tem mais facilidade de guardar as palavras que machucam do que as palavras que são doces para a gente. Isso é o ser humano. Somos assim.
A gente, por exemplo, vamos para uma festa, encontramos um aniversário de uma criança de 2 anos de idade, aquela festa mais gostosa, cheia de brigadeiro. Aí todo mundo conversa e brinca com as crianças e todo mundo está bem. Uma pessoa falou uma coisa que não agradou, a festa, ninguém lembra da festa. Como é que foi a festa? Foi ótima, mas fulano fez isso. A gente foca nas palavras que não são um estado de alma bom. Por isso, é mais uma forma da gente ver como que a palavra é um recurso muito rico e poderoso. E para diluir palavras que tocam de uma forma que machuca, você precisa de pelo menos 40 vezes coisas que são doces para diluir aquilo ali. Pensa bem, eu tenho que fazer 40 elogios, não elogios de mentira, tá, gente? 40 vezes ser agradável, ser doce, ser amiga, ser companheira, ser parceira, para diluir uma palavra que está remoendo difícil ali dentro daquela pessoa. Então, e como estamos nós contribuindo com as palavras doces, palavras do bem, na vida de quem está em volta da gente? Aí é que está. Por quê? Como conversamos muito mais com quem está pertinho da gente, a chance da gente usar palavras que são rudes e grosseiras, desrespeitosas com quem está em volta é muito maior, porque é com quem eu convivo mais. Então, a importância da gente estar ligado na qualidade disso, né? Toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com os recursos verbais, estamos fazendo isso, estamos levando a nossa alma. Eu quero até ler aqui uma coisa que faz muito sentido, porque na série André Luiz, os livros de André Luiz, ele fala muito durante os ensinamentos, né, quando os benfeitores estão ajudando André Luiz a aprender tudo o que está acontecendo no nosso lar, ele descreve para a gente recursos que eles usam para ensinar. Então, eu anotei algumas coisas aqui. No livro Obreiros de Vida Eterna, ele fala: o verbo carrega uma energia específica. André Luiz fala muito de magnetismo, o magnetismo do pensamento, o magnetismo das palavras, mas ele fala de uma forma muito prática, pode ser usada aqui e agora. Ele fala: a palavra tem uma descarga elétrica carregada pela voz. A palavra, ela é magnetismo. Nós somos magnetizados por palavras. A palavra, ela não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Se ela é uma palavra doce ou uma palavra rude. Quem sabe é quem está falando. É o doce ou o azedo que eu coloco na minha palavra é que vai dar a essa palavra um lugar. Então, a palavra tem uma descarga elétrica que vai afetar magneticamente a quem escuta. Olha o poder que eu tenho na minha mão quando eu uso palavras, simplesmente palavras. O verbo carrega... Tudo isso são coisas de André Luiz, tá, gente? Em livros diferentes. O verbo carrega raios de natureza dinâmica. Não para. E se você repete igual um disco... Como chama aquilo? Um disco arranhado. A palavra arranhado. Um disco arranhado. Aquela mesma resenha. Nossa, você não faz nada direito. Nossa, você não arruma seu quarto. Deixa a toalha em cima da cama. Você vai só naquele lugar. E aí a palavra vai tendo esse magnetismo em cima de alguém. Por que fulano? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que meu marido? Minha esposa? Tá assim com esse... Tá com esse baixo astral, essa vibração baixa. Eu magnetizei esta pessoa com essas coisas que eu falei desde a hora que o bendito entrou em casa. E eu tô falando. Então, quer dizer, sou eu magnetizando para o bem ou para o mal. Quando eu falo bem e mal, tá bem radical, mas é aquela coisa, com coisa mais doce que acrescenta, ou com coisas menos doces
que tiram da pessoa o que ela tem de melhor. Estamos magnetizando o tempo todo quando usamos palavras. E tem uma coisa ainda mais importante, uma automagnetização. O que vai aqui nesse cabeção aqui? É tanta coisa que não deveria estar. A autocrítica. Olha no espelho, enxerga tudo que não precisa enxergar. Eu sei que Deus não faz nada sem um propósito. Quando a gente vai ficando mais velhos todos, a visão da gente vai ficando um pouco ruim, né? É ótimo, porque quando você está sem óculos, você não vê nenhuma ruga. Você olha para o espelho, lá está tudo bonitinho, nem vê. Aí quando você está mais novo, você enxerga tudo. Então não ponha o óculos quando for para o espelho, porque fica tudo muito mais leve. Deixa que, quando as outras pessoas estão te olhando, você vai imaginar que você é aquela que estava no espelho de qualquer forma. Então não põe o óculos, fica do jeito que está ótimo. Aí você vai ser mais doce, vai falar coisa mais criativa, mais positiva, mais enriquecedora. De frente para o espelho, dica, não use óculos. Não use óculos, porque não vai ajudar. Você com 20, tudo bem, tá, gente? Depois vai ficando mais difícil. A minha frase favorita do André Luiz. Quando falamos, os benfeitores ampliam a nossa fala. Olha que legal. Quando falamos, os benfeitores ampliam a nossa fala. É como se o nosso anjo da guarda tivesse quase... Como não? Ele está, né? Ligado para nos proteger, para nos orientar, para nos guiar. Aí, quando eu falo uma coisa que agrega, que acrescenta, uma coisa do bem, uma coisa que é significativa para melhor, as antenas vão só crescendo e os benfeitores vão estar mais perto da gente para aquilo acontecer, para dar aquele ripple effect, né? Aquele efeito de continuidade. Então, quando eu falo uma coisa que acrescenta, os benfeitores ampliam, então eu atinjo um grupo maior. Sabe aquela pessoa que está num lugar e aí quando ela está conversando, você nem está parte da conversa, mas dá uma vontade de ficar, porque ela é uma coisa gostosa escutar aquela pessoa falar e você vai ficando mais leve e você ri ou você fica feliz. Você nem sabe o assunto, às vezes nem é uma coisa muito interessante, mas te deixa mais leve. É essa capacidade que os benfeitores têm de ampliar o que a gente fala. O outro lado também existe, claro, porque né, tem o dia e tem a noite. Quando eu utilizo palavras de baixo calão, palavras grosseiras, desrespeitosas, com quem é que eu vou me alinhar vibracionalmente para atingir quem está em volta de mim? Não são com os benfeitores que eu vou me alinhar, né? Eu vou me alinhar com quem tiver distraidamente ligado a mim. Eles não estão distraídos. Quem está distraído sou eu, tá? Eles não estão distraídos. Estão esperando o momento de dar o bote. Eu é que estou distraída. E aquelas palavras que são grosseiras, elas vão atrair os espíritos zombeteiros que não estão interessados em nada muito positivo. Vão julgar comigo. E aí eu me sinto assim, por que eu estou nesse lugar sem vibração boa? Por que eu estou me sentindo tão para baixo? Por que eu estou me sentindo tão deprimida? Porque eu estou fazendo escolhas de palavras, primeiramente aonde as palavras? Porque o verbo, ele começa aqui. Daqui, ele vem para cá. Porque o verbo, ele é produzido aqui, sentido aqui, e depois é que a gente fala. Porque eu posso falar a mesma coisa com um sentimento diferente. Eu posso dizer, você deixou o sapato na chuva. Traz para dentro, porque senão ele vai estragar. Seu sapato ficou lá fora. Nossa, credo, deixou o sapato lá fora. Precisava. Você não tem dinheiro, né? Você que compra, não sou eu que compro, né? Entendeu? Não resolve.
É a mesma coisa. Eu preciso que aquele adolescente, que eu comprei um tênis novinho para ele, que custou caro, que eu trabalhei muito para comprar, colocou lá fora e o tênis está molhando. A forma como eu falo com ele não só vai fazer a diferença, mas também vai ampliar uma vibração boa ou não do que vai acontecer daqui. Então, esse é que é o orar e vigiar. É vigiar a palavra, o que sai daqui. Vigia antes de sair. Eu adoro estratégias, tá? Eu sou a rainha das estratégias. Tudo que eu quero resolver o problema. Quando a gente quer falar uma coisa e a palavra já vem, você quase que quer engolir, aí você tem uma estratégia que é: roda seu anel 3 vezes. Você tem uma palavra que já vai sair da boca e você não quer que saia. Depois que você rodou 3 vezes, o seu pensamento daquela palavra horrorosa já deu um break. Talvez não saia exatamente o que você queira, mas já deu uns 30% de recuperada aí. Entendeu? Então a gente tem que pensar isso. Outra estratégia excelente. Homem não usa muito isso, né? Mas tem uns homens que tem um bun man, né? Man bun, como é que chama isso? Esse elásticozinho aqui, ó, de cabelo. Olha uma estratégia boa. A pessoa te falou uma coisa que você quer retrucar assim na hora. Aí você pega o elástico, passa pra cá. Pega o elástico, passa pra cá. E quando você passou o elástico 3 vezes de uma mão para outra, aqui, ó, acabou. Porque você quebra aquele padrão de que você estava indo reativamente. Porque uma coisa é a gente parar para pensar e outra é reagir imediatamente. Esse mudar o elásticozinho para cá e para lá te tira do padrão reativo. Deixa você pensar primeiro. Quem não tem, vai lá na Dollar Tree, compra uns elásticos e põe aí no braço, porque salva vidas. Elástico salva vidas. É sério, salva vidas. Eu sou prova viva disso. Salva vidas. Ok, a outra sentença dessa passagem. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres reclamado de bondade e entendimento, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância dos companheiros que te compartilham a experiência. Eu achei essa foto assim, perfect, para o que a gente faz. É uma víbora naquela língua. Com 2 segundos, somos capazes de fazer um esquema da pessoa de cima e embaixo e nem abrir a boca, já falei tudo que eu quero falar, do que eu achei, do que eu não preciso achar, porque não é meu business, não tem que estar achando nada, mas já achei, né? E aí que vem o elástico. Você pula o elástico para cá, pula o elástico para lá, e tá tudo certo, não precisa abrir a boca para falar. Mas isso é o que a gente fala, às vezes falamos as coisas, o tom de voz é exatamente o contrário daquilo que eu falo com a minha boca. Nossa, você é uma pessoa muito querida, eu adoro estar com você, mas o tom por detrás não cola, não vai junto com o que eu estou falando. Então aí não adianta. Então, é melhor não falar. Se eu não posso falar, a gente aprendeu isso no kindergarten, né, gente? Se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. Sai bem mais barato. Não falar nada, não fala nada. Roda o anel, muda o elástico, faça alguma coisa, mas não fala. Ou põe a mão na boca, fisicamente. Põe a mão na boca, fisicamente. Põe a mão aqui. E aí? Um elástico para todo mundo. Ai. Tem várias estratégias. Aham. Nenhuma funciona. Não, aí já tem uma. Ai. Ai.
A Lívia vai distribuir os elásticos para todo mundo. Você tem anel. Então, o anel, ele salva vidas. O anel salva vidas, não tira, exatamente. Ainda mesmo que hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticamente considerando, se nelas colocastes quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Somos vasos que jorram palavras o tempo todo. Somos seres verbais. A forma como eu falo faz da minha fala um vinagre ou faz da minha fala um bálsamo. A escolha está em onde eu trabalho isso. Onde é que a gente trabalha a palavra? É no coração. Se eu levar tudo para o lado pessoal, ela falou assim porque ela acha isso assim de mim. Sabe, a pessoa nem falou, você já está achando. Quando eu levo tudo para o lado pessoal, eu só consigo falar daquele jeito pessoal. E aí o que sai de mim geralmente não é nada muito interessante, nada muito relevante, que teria sido melhor não sair, né? Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada do nosso próprio espírito. O que isso aqui faz é cobrir, né? É só o vaso para levar dentro o que é o ser moral que está dentro de mim. A nossa moralidade está em evolução. Estamos aqui por isso, porque cada gente está procurando melhorar um pouquinho mais. Tem dias que a gente está um pouquinho mais para melhor, mas tem dia que a gente não está. Até que a gente tenta, mas às vezes não está. Esse dia é o dia perfeito para você ter anel, elástico, tudo que você quiser e falar menos. Porque a gente tem consciência de que hoje, como eu não estou muito bem, a chance das palavras saírem da minha boca de forma atravessada é muito maior. Então, hoje eu escolho falar menos. Eu escolho respirar mais. Respirar é uma excelente estratégia para não falar o que não precisa sair da boca. Ó, não dá para respirar e falar. Presta atenção. Só aí você já mudou a vibração e a palavra, os benfeitores vão te ampliar de uma outra forma e vão te dar tempo para o benfeitor te ajudar. Entendeu? Porque quando você vai reativo, não dá nem tempo. Quando ele falou, você nem escutou, já foi. Respirou, dá tempo para alguém te dar uma luz e te ajudar. Isso aqui é muito importante. Insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestam atenção. Uma coisa muito séria é que quem está prestando atenção no que a gente está falando, às vezes, é alguém que não tem idade ainda para discernir o que é bom do que é errado. É uma criança, um adolescente. Se eu uso palavras de baixo calão, ele está prestando atenção, sim. Se eu uso palavras de baixa vibração, eles estão prestando atenção, sim. Mas eles não sabem ainda discernir. A minha mãe falou assim, o meu pai falou assim, mas isso não está legal. Eu não vou fazer o que eles estão fazendo. Isso não acontece geralmente. Porque pai, mãe, tio, professora, são exemplos para aquela criança, são espelhos. Então, você fala, a criança vai automaticamente ter aquilo ali, né? É igual sotaque, gente. O meu sotaque, ele não é tão forte agora, mas quando eu vou para casa, quando eu volto, eu tô assim, mineirona, com força, porque você vai, você tá junto, aquilo vai voltando. Aí quando você fica
2 anos sem ir no Brasil. Aí você fica... Seu sotaque some. Mas a hora que você volta, você cai no sotaque. Fica igualzinho o povo de sua terra, né? Aquilo ali que é bom. Esse lugar aqui, ó. Eu coloquei esse emoji aí porque é uma das nossas formas de verbalizar mais cruéis que existe. Porque quando não estamos usando palavra de frente para alguém, a gente fica mais corajoso, fica mais forte, tem mais habilidade para fazer o que não faria se estivesse na frente da pessoa. E a gente vê muito emoji que, se você tivesse que falar com a pessoa, você seria um pouquinho mais delicada. Mas você não está perto dela, larga para lá. Aí você lasca um emoji bem daquele que não deveria nunca existir. Não devia nem existir na library do telefone, não devia ter aquele emoji, mas ele existe. E uma coisa ainda mais significativa é que o emoji, ele não vem com seu tom de voz, ele não mexe a sua sobrancelha enquanto você fala para eu poder ler a pessoa que está falando. Então a gente pode destruir vidas com emojis mal usados. Você manda uma coisa, escreve um negócio e põe uns emojis, uns quantos lá, e a pessoa interpreta aquilo do jeito que ela interpreta. Porque você não está lá para ela ver que você fez aquilo. Eu estava brincando, ela não escutou o seu tom de brincadeira, ela não viu a sua cara que estava de brincadeira, ela está ligada só naquele emoji. E ele pode destruir amizades, ele pode destruir relacionamentos, podem afastar familiares. Por quê? Mal usado. Emoji. Se o emoji não fosse super claro, evite. Não manda. Se ele tem um duplo sentido, evita tira ele da sua biblioteca. Porque a chance dele te colocar em problema é grande. Né? Vamos pensar nisso. À vista disso, analisemos em tudo o que dissemos. Conversa é doação de si mesmo. Conversa é doação de si mesmo. Eu estou bem consciente, eu estou me doando agora. Eu tenho que pensar bem no que eu vou falar, porque o que eu falo aqui amplia e toca de uma forma que pode machucar ou agregar coisa boa. Então eu tenho que pensar muito. Quando você está falando em público, é uma coisa, mas também quando está falando numa mesa de almoço na família, é muito importante. Eu tenho um problema sério com o palavrão. Sério. Não dou conta daquilo aí, é difícil para mim lidar com palavrão. E os meus filhos, quando adolescentes, 2 meninos na época, né? E aí tinha assim, 8 meninos, 8 adolescentes jogando videogame, aquele videogame que eles jogam entre eles lá, 3 horas da manhã, e eu querendo dormir. E aí eu escutava aqueles palavrões horrendos quando eu chegava na sala. Acabou a brincadeira, vai cada um para sua casa e aquela coisa. Mãe, nós não estamos brigando, xingando um ao outro. É só um jeito de expressar. A minha resposta: vamos explorar o dicionário, porque o seu vocabulário está péssimo. Não tem suficiente palavra para se expressar. Porque cada outra palavra é aquela palavra. Então, para mim, já deu. Vamos buscar mais opções aí. Suas palavras não tem suficiente palavra. Mãe, eu não estou usando nesse sentido. É só estilo. Vamos mudar o estilo. Porque esse estilo, ele amplia aquilo que não quero nessa casa. Hoje, meus filhos estão com 33 anos. E eu encontro com os amigos que hoje são pais, né? E falam assim: você tem razão. Agora eu fico vigiando as minhas palavras com os meus pequenos. Eu falei: eu sempre lembro das nossas festas lá e você brigando com a gente. E eu sei que não era bem legal. Eu falei: cadê o estilo? Mudei meu estilo. Não vamos esperar ser pais
de crianças pequenas, tá ótimo que mudaram o estilo, mas se puder mudar antes, já adianta o carreto, né? Vamos já ir mudando para resolver isso aí. Tem palavras que o silêncio diz, tanto palavras boas como palavras não tão boas. Às vezes uma pessoa chega para a gente, jorra, às vezes até vomita palavras em cima da gente, né? Eu tô passando isso, tá difícil. Ou desmancham em frente a gente. Às vezes a melhor palavra que pode sair da nossa boca é nada. É um abraço e ficar ali. O silêncio, ele é tão acolhedor e ele tem a função de palavra tão importante quanto palavras bem escolhidas. Mas naquele momento a pessoa não está pronta para ouvir nada. Palavra não vai ajudar. Então vamos dar a palavra do coração, só um abraço e deixa aquela pessoa chegar no lugar de novo. Deixa que os benfeitores façam a ampliação daquele sentimento. Vamos usar os recursos que a gente tem, estratégia. Se a gente não abre a boca, deixa os mentores falar, sai bem mais barato, porque a chance deles errarem é muito menos do que a nossa. Então vamos ficar quietinho, deixa só o abraço e a coisa acontece. Pode? Mas não tem uma forma de consertar que seria no caso do tipo de perdão, pode ser que conserte, mas a pessoa não fica sentida. Exatamente. A palavra depois que sai da boca, você não pode engolir. A gente erra. E toda vez que a gente errar, se a gente conseguir usar a palavra para retificar o problema, é o uso da palavra adequado, porque a chance de eu acertar o tempo todo é zero. Porque como eu estou em processo de crescimento, em processo de evolução, a minha intenção é continuar errando, mas eu quero errar um problema novo a cada dia. Porque se eu estiver errando na mesma coisa todo santo dia, é porque eu não estou investindo no processo de aprendizagem, certo? Mas uma vez que eu errei, eu não posso voltar atrás para corrigir, mas eu posso fazer diferente a partir de hoje e criar um futuro um pouco mais leve. Esse aqui é o aprendizado, né? Tá super claro. Esse perdão, é importante. Mas toda vez que e a gente vai fazer isso sempre por falta de estar consciente no momento que a gente está. Estamos sempre muito distraídos do que estamos fazendo. Muitas vezes não temos a intenção de machucar ninguém, mas estamos tão distraídos, ocupados, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que quando eu vi, eu já falei. E aí eu tenho que voltar atrás. Se eu falei, já está falado, né? O que eu tenho para fazer agora? O melhor que eu tenho a fazer é corrigir, retificar, pedir o perdão, sincero, com o coração, com o tom de voz adequado e com o olhar adequado. Porque quando eu peço perdão de lado, ou daqui de cima e você lá embaixo, não acontece. É um perdão de olho no olho. Um perdão de quem se sente envergonhado por não ter conseguido puxar o elástico e parar antes de chegar lá. Então eu falo, eu não dei conta de fazer dessa vez, mas eu vou continuar tentando para fazer menos erros possível, né? Vamos falar um pouquinho dos non-verbal, as pessoas que não têm linguagem verbal. Eu não vou generalizar, mas alguns de nós vêm para esse mundo aqui sem a habilidade de verbalizar. Crianças que nascem já sem a habilidade de verbalizar. Pode ser para ensinar quem está em volta, pode ser para não falar o que não deve ser falado. Não vamos, cada caso é um caso e nós não sabemos da história de cada um, mas é coisa para a gente pensar. Se eu usar a minha palavra mal usada, quem sabe eu vou ter uma chance de vir sem falar muito, para poder não bagunçar mais ainda. São coisas para a gente pensar, tá? Uma outra coisa bem importante.
Bumper stickers, esses stickers que a gente põe no carro. Isso é a minha palavra para o outro. Quando você para o carro no trânsito e vai lendo aquelas coisinhas que estão nos carros das pessoas, aquilo ali pode te fazer sentir super leve, dar uma risada muito boa, ou pode te fazer sentir uma coisa esquisita. Porque às vezes eu vejo cada coisa no carro que você fala, como que eu tenho coragem de colocar aquilo ali? Agora, quando você coloca uma coisa de baixo calão no seu carro atrás, o que você está achando que a pessoa que parou atrás está mandando para você em vibração? Cada vez que ela... Imagina quantas vezes você vai estar exposta a uma pessoa reagindo mal àquilo que você colocou. Palavras têm muita importância em outros lugares. Então, o bumper sticker, esse sticker que a gente põe no carro, é uma ótima chance de você dar vibração boa para quem está lá e receber de volta vibração boa. Na hora de comprar o sticker, pensa bem. Vamos potencializar isso aí, não vamos usar de forma, que não funciona. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Eu dou a minha opinião sobre isso, sobre aquilo. A minha opinião é só uma opinião, ela não é mais nada. Mas dita para uma pessoa que está vulnerável, que está com uma autoestima baixa, pode destruir essa pessoa. E às vezes eu nem lembro que eu falei. Porque para mim foi uma coisa tão... falei e já fui embora. E aquela pessoa que estava num lugar muito frágil, aquilo ficou. E ela não consegue sair, levantar. Porque eu, com a minha distração, a falta de percepção da necessidade do outro, acabei fazendo um estrago totalmente desnecessário. Expressar a nossa opinião sem ninguém ter pedido é abuso. Se eu não te perguntei, não me dê a sua opinião. Você fala, você acha que eu visto amarelo ou verde? Me dê a opinião. Se eu não te perguntei, eu hoje vou de amarelo, porque eu acho que amarelo está bom para mim. Se eu não te perguntei, eu não preciso de opinião. Se eu estou segura do que eu quero, eu não preciso. E todo mundo quer dar opinião. E às vezes a opinião, palavras que precisavam ser guardadas ao invés de ser distribuídas. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Tudo continua crescendo. Só porque eu falei, não para aqui. Aquela pessoa leva aquela palavra para casa e continua. E aquilo vai crescendo. Para o bem ou para o não tão bem. Né? Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes impomos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Como é que nós estamos fazendo essa contribuição? Qual é a semente que a gente está plantando? A semente é viva. Pode ser da boa ou da não tão boa. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados das bênçãos de Deus quanto nós? O que é que eu estou oferecendo para quem está caidão lá no chão? É esgoto? Se você não tem água limpa, não tão limpa, mas uma aguinha mais purificada, não ofereça esgoto. Fica calado. Agora, dá a mão calado, sem abrir a boca. Às vezes só o gesto... Aquele negócio do perdão. Eu não estou pronta para perdoar, porque aquilo ainda está me incomodando com força. Mas eu dou conta de, pelo menos, fazer uma... Não quero ver, por enquanto, não estou dando conta de ver aquela pessoa. Na hora que eu fizer minha oração, que palavras boas possam sair da minha boca quando eu encontrar. Mas até que eu encontro,
Mas eu vou fazer uma oração para que ele esteja bem, para que aquela pessoa fique num lugar melhor, porque eu tenho que respeitar que eu ainda não dou conta de usar as palavras que eu necessitaria diante daquela pessoa. E é um lugar onde eu estou, eu tenho que respeitar também onde que eu estou, né? Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Essa foto aí de estudo. Palavras podem destruir uma vida, principalmente daqueles que não têm capacidade de discernir entre o que é certo, o que é errado, o que eu mereço, o que eu não mereço, o que o meu pai e minha mãe estão fazendo ou não deveriam fazer. Eles não têm essa capacidade. Então, o efeito das nossas palavras para as crianças é muito, muito difícil da gente trazer de volta. Uma vez que saiu, é difícil de trazer de volta. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. Quando alguém está me contando sobre uma terceira pessoa, eu aprendo muito mais sobre essa pessoa do que sobre aquela terceira, não é? Porque o jeito que ela me conta, eu estou vendo como aquela pessoa é, e eu também. Quando Pedro me conta de Paulo, eu aprendo mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Essa é o que a gente entende. E a gente acha que ninguém percebeu que aquilo é a nossa opinião, né? Faz de conta que a gente não sabe. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para o julgamento dos outros. Quando eu me expresso, a pessoa cria uma imagem de quem eu sou, de como que eu funciono, do que ela está desejosa de dividir comigo. Se eu vou com aquela linguinha ali de vibra, a pessoa vai colocar uma couraça de aço aqui, né? Bate fino, couraça. E se eu vou com uma coisa que oferece mais confiança, mais delicadeza, mais amorosidade, é claro que eu vou receber muito mais arco-íris do que se eu usar as palavras que não trazem isso. Falarás e aparecerás. Essa é a palestra que são 2 páginas.